O Redmi Note é o smartphone mais vendido da Xiaomi há pelo menos uns 6 anos. Faixa de preço que o pessoal gosta, características interessantes e, claro, geralmente é bem bonito. Nos últimos anos, no entanto, uma questão vem assombrando os fãs de Xiaomi. Será que eu pego a versão 4G ou 5G? Esse daqui é um review completo desses dois modelos, para você entender se cada um deles vale a pena ou simplesmente qual deles vale a pena. Tem links na descrição de onde comprar e bora logo para análise. Para começar, nesse ano a linha Redmi Note fez bastantes ajustes em seu design. Ele segue a mesma linha de 2023, mas muda o suficiente para que os dois pareçam um celular novo. O mais engraçado é que da versão 4G para 5G tem diferença. O mais barato abandona o quadrado que servia para destacar o módulo de fotografia. Nesse caso, as lentes do smartphone mais barato, elas estão direto na tampa traseira, que é brilhante. As lentes são bem grandes, porém tudo não passa de estética, uma vez que o Redmi Note 5G ele tem sensores melhores, só que com um tamanho menor. O smartphone com a rede de quinta geração traz uma traseira fosca, texturizada, tem o patamar para o módulo de fotografia e tem também as impressões da marca na horizontal, diferente do modelo 4G. O Note 13 básico ele suja muito atrás graças ao acabamento brilhante, e o fosco é realmente muito bom e seria o design perfeito para mim. Entretanto, eu sei que há quem goste mais do brilhante por achar minimalista, e tá tudo certo. Já nas laterais nós temos também algumas diferenças e podemos colocar eles lado a lado para apontá-las. A primeira é o botão de energia. No 5G ele é maior porque ele abriga o leitor de biometria, enquanto que o 4G tem um botão que é apenas comum, ele é normal. Na parte de cima dá para notar que o smartphone mais básico tem saída de som, junto com infravermelho, microfone e entrada de 3.5mm do fone de ouvido. O mais doido é que o 5G ele já não tem o som estéreo, mas mantém todo o resto. É louco porque você pensa, é um celular que é mais caro, mas que acabou de cortar uma especificação. A posição da gaveta para chip nesse cara também é diferente e fica na lateral esquerda. O telefone com 4G juntou tudo isso na parte de baixo, junto com a porta USB-C e a saída de som principal. Ou seja, muitas coisas que nós esperávamos que estivessem no 5G por ser mais caro, estão na verdade no 4G. Na parte da frente, se você olhar de forma rápida, eles estão muito parelhos, bem parecidos. O tamanho da tela, o tipo e a resolução são os mesmos, então temos um AMOLED de 120 Hz com resolução de 1080 por 2400 pixels, além de 6.67 polegadas, é exatamente o mesmo tamanho. Com relação às diferenças, nós temos mais cores no modelo 5G, mas o pico de brilho é de 1000 nits. Ele tem também o Gorilla Glass 5, uma proteção que é acima do modelo 4G. Esse modelo mais barato, aliás, não informa a quantidade de cores, mas já dá pra ver logo de cara que ele é menos vivo. O que eu acho engraçado é que ele tem mais brilho e chega até 1800 nits. Onde eu senti diferença foi na hora de tirar fotos no sol, onde o modelo mais básico levou a melhor. O único problema é que o Gorilla Glass 3, que é a proteção da tela e que está presente por aqui, não empolga e até preocupa, porque é um pouco mais defasado. Com menos tecnologia, ele vai ter uma tendência maior a arranhões e a quebrar em caso de queda. Então, enquanto um aparelho está acima da média com relação ao resto do mercado, esse segundo aqui pode ser um pouco preocupante nesse quesito. Eu também percebi que dá para identificar quem é quem só olhando para eles, tá? No Note 4G, a tela tem uma curva mais aberta, enquanto que o 5G tem essa curva mais fechada, ele é mais quadrado e tem a moldura levemente mais fina e simétrica. Em questão de usabilidade, os dois mandam bem, tá? Na maior parte do tempo. Só que na versão mais simples, eu tive alguns problemas para jogar o Call of Duty. É muito engraçado, a resposta do celular parecia meio ruim, tá? Eu sei que o processador mais fraco interfere, só que a resposta ela também tá ligada muito à questão da tela, em como que ela interpreta o que você está enviando de sinal e como que ela dá essa resposta. Então, por isso que eu tô falando nesse exato momento aqui. O resumo é que eu não tive uma experiência tão legal assim para jogar. Todo o resto funcionou tranquilamente, tá? Só que para jogos desse tipo eu ainda não tô recomendando o 4G. E já que a gente introduziu o assunto, vamos falar de processamento, mas calma, antes eu quero dar duas dicas para vocês. Se querem economizar nesses celulares aqui, dá uma olhada no nosso comparador Escolha Segura, que é uma extensão e aplicativo Android, e também no nosso grupo de ofertas, que tá aqui na descrição. Lá eu faço uma curadoria diária dos melhores preços, então clica aqui embaixo e deixa eu continuar. Como eu tava falando, em questão de processamento, esses celulares eles são bem diferentes, apesar de estarem quase no mesmo segmento. Começando pelo mais básico, o SoC da versão 4G é o Snapdragon 685.
Ele começa com 6 GB de RAM e tem uma opção também com 8 GB de RAM, além de ter 128 ou 256 de armazenamento com memórias UFS 2.0. Esse é um processador mais básico e que não entrega tanta performance quanto o Snapdragon 695, que foi usado na linha Pro do ano passado e que poderia ter sido colocado nessa versão mais básica desse ano. O problema é que com esse novo processador 685, basicamente você tem o mesmo desempenho do ano passado. A única coisa que muda é que nessa vez você não tem mais disponível a versão de 4 GB de RAM, que era uma preocupação que a gente tinha anteriormente e que continua nesse ano. Isso já dá uma certa diferença, porém os aparelhos da linha Note 12 com ficha técnica semelhante ao Note 13 vão desempenhar um papel igual, cobrando menos, então fica essa dúvida se vale a pena pegar o 4G. Já a versão 5G, bem, essa daí já vai bem diferente e ela estreia um novo SoC, um novo processador para os intermediários da Redmi. Para quem não lembra, ano passado a chinesa colocou um Snapdragon 4 de primeira geração no seu smartphone e agora temos por aqui um Dimensity 6080 com a mesma quantidade de RAM e armazenamento interno do modelo 4G, ou seja, começa em 6 e vai até 8 GB. Esse chip ele é um pouco mais potente, ele é cerca de 10% superior ao Snapdragon 4 Gen 1 e também supera em poder de fogo a versão 12S em algo por volta dos 15%. Claro que a versão 5G conseguiu ir melhor nos jogos, com gráficos melhores, consistentes e desempenhando bem em todos os títulos, porque é mais potente. Só não deu conta de fazer 120 Hz no LoL Wild Rift e nos demais títulos. É engraçado que ele fica travado nos 60 quadros, mesmo o Wild Rift deixando configurar para taxa mais alta com gráficos também no alto. Até por isso, mesmo eu tendendo a gostar mais do Note 13 4G e da sua tela mais brilhante, a versão com 5G mostrou seu valor aqui, em processamento, já que entregou mais agilidade, performance e desempenho nos jogos. Só que tem um outro ponto que eu considero o 5G melhor, que é no seu conjunto fotográfico. Nos números, com exceção da abertura do sensor, os dois são iguais, contam com 108 megapixels e enquanto o 4G tem uma abertura f1.8, o 5G tem uma abertura maior de f1.7 e pixels de 0.65 microns. A ultrawide vem com 8 megapixels e ângulos de 120 graus e a macro tem 2 megapixels, f2.4 e basicamente uma qualidade ruim nos dois. Eu não entendo por que as fabricantes insistem nesse sensor péssimo, que assim, se tem muita luz ele estoura, se o celular faz sombra a foto fica escura, e se não tem luz não funciona bem. Então assim, não tem hora que essa câmera vai bem. No geral, eu acho que seria melhor investir num sensor ultrawide de maior qualidade e que faça as duas frentes de forma híbrida, tal como a Motorola, a Asus, a Samsung e a Apple já escolheram. Só que os problemas de câmera não acabam por aqui, já que o smartphone mais barato e com um hardware mais simples não consegue capturar a mesma qualidade da versão 5G. Número e ficha técnica não quer dizer muita coisa quando o hardware não colabora. A foto principal é a que mais sofre. Por ser de 108 megapixels, o modelo 4G tem dificuldade com o foco, além de não dar conta de captar as cores e o HDR com qualidade boa. E que fique claro que o sofrimento não é só para capturar imagens com a resolução máxima, mas também para juntar tantos pixels e produzir a foto comum de 12 megapixels. Inclusive, um dos problemas que mais me incomodaram foi o foco, tá? Ele se perde a todo tempo e muitas vezes foi necessário travar o foco para conseguir fazer a imagem. Como a ultrawide tem menos resolução e exige menos do pós-processamento, as fotos ficaram próximas. Porém, a qualidade superior do smartphone com o Dimensity é notável, tá? O 5G ele preserva as luzes e sombras, além de ser mais fiel às cores do cenário original. Com isso, dá para perceber que o 4G tem alguns problemas, não é um celular muito bem fechado, mas que o 5 consegue fazer isso muito bem. Na frontal, os 16 megapixels entregam um resultado bastante semelhante entre eles, mas o contraste é mais puxado no modelo 4G. Ele não é fiel às cores, porém eu gostei mais de algumas fotos, é uma questão bem de gosto, tá? Analisando de forma crítica, o 5G é melhor por ser mais realista e fidedigno, mesmo estando longe da qualidade que a gente espera de um smartphone do seu preço. A verdade é que dá para perceber claramente que o Note 13 5G ganha pelo processamento que é efetuado em cima das câmeras, afinal os sensores são basicamente o mesmo. Mas de novo, nenhum dos dois consegue ir super bem na câmera frontal, que é um problema que a gente já vê sendo recorrente nos celulares da Xiaomi e que é onde a Samsung provavelmente leva melhor. Agora, onde ele volta em mal esse modelo 5G por ser mais potente é na sua bateria. Ambos trazem carregador de 33 watts na caixa e contam com 5.000 mAh. Porém, a versão 4G carregou no tempo determinado pelo fabricante, que é 1 hora e 11 minutos.
enquanto que o modelo 5G levou um pouquinho mais, 1 hora e 23 minutos. Eu não consigo entender o motivo dessa diferença, tá? Nos nossos testes, e também a diferença é pouca, tá? São só 12 minutos. Eu não acredito que isso impacte a sua rotina, e pode ser até porque a gente estava fazendo os testes com ele e carregando logo depois, então se ele estiver mais quente, ele vai demorar mais para carregar. O que pode incomodar é que o smartphone com o chip da MediaTek, ele consome mais também, já que processa mais dados. Em Asphalt 9, o modelo 4G levou 8% de bateria, enquanto que o 5G levou 15%. No Quad foram 13% e 18% de consumo, respectivamente. E no Wild Rift, enquanto o 4G fez 12%, o 5G fez 16%. No Genshin Impact também tivemos uma mesma diferença, 15 contra 20% em 1 hora de jogo no intermediário. Claro, nos jogos esse impacto é sentido, já que o uso da GPU e da CPU é diferente em cada um deles. Quanto mais potente, mais vai consumir e isso tá tranquilo. Mas mesmo no uso comum, como o streaming e YouTube, o 5G continua consumindo bem mais, mesmo tendo a tela menos brilhante. Foi 11% por hora contra 6% do 4G. Em redes sociais e Chrome a diferença foi menor, 9% para o 5G e 7% para o 4G. E como não poderia ser diferente na gravação de vídeos, o Note 13 com a Snapdragon consumiu 14% de bateria, enquanto o irmão levou 18%. Se o seu foco é gastar pouca bateria e conseguir usar o celular para fazer de tudo, mesmo que de forma básica, o modelo mais simples pode te atender. Agora, se o seu alvo é mais potência, mesmo sacrificando um pouco de bateria, daí já faz mais sentido seguir com o 5G. Agora, em software, há uma diferença que apareceu no último minuto do comparativo e que me obrigou a revisitar todos os pontos citados, que foi a atualização do modelo 5G para o HyperOS. Mudou tão pouca coisa que dá para chamar essa daqui como MIUI 15, mas na verdade é a HyperOS 1. O que ela faz é reduzir o tamanho do sistema operacional, você vai ter um pouquinho mais de espaço sobrando no seu celular e também vai ter algumas pequenas diferenças no design dele, mas no geral a gente não sentiu que o desempenho ou qualquer outra coisa foi afetada. Antes de concluir, falta falar de preço. Esses modelos chegaram pelo preço de R$2.000 na sua versão 4G e R$2.500 na versão 5G de forma totalmente oficial, tá? Na Casas Bahia, de novo, pegando direto com a empresa oficialmente no Brasil, o modelo mais barato tá custando R$1.889, tá? No Mercado Livre, pegando pelo Mercado Cinza, importado, sem nota fiscal, com um pouco mais de risco, ele tá saindo R$1.330. O modelo com o Dimensity e também com 5G na Casas Bahia sai por R$2.339, tá? O que eu acho meio caro. E você encontra no comparador Escolha Segura, provavelmente por Mercado Cinza, por R$1.500 de novo, sem garantia, sem nota fiscal, com um pouco mais de risco, tá? Se você quiser economizar ainda mais na Amazon, você encontra por R$1.439 e isso daí também vai ser nesse mesmo esquema, tá? Apesar de você estar comprando na loja da Amazon, quem tá vendendo é um importador. Mesmo sem te ignorar os preços oficiais de cada um, eu ainda tô achando esses dois celulares um pouco caros, porque existem concorrentes com melhor custo-benefício no momento. Como alternativa ao Note 13 4G, dá para indicar tanto o Galaxy A14 5G como o Moto G54. Eles não têm a tela AMOLED que está presente por aqui e que é muito bonita, mas trazem configurações melhores em hardware e câmera. Dá até para pegar um Redmi Note 12 do ano passado sem perder quase nada, porque basicamente é o mesmo celular. Agora, para o Note 5G, a gente já tem que subir um pouco o nível e pegar como comparativo o Moto G84, o Galaxy A34 e o Galaxy A54. Esse último tá numa faixa muito parecida, traz uma tela pior, mas traz câmeras muito melhores, assim, é um nível a mais de câmera. O único ponto é que o Samsung e os Motorolas vão ter toda essa garantia, vão ter a nota fiscal, vai ter toda essa segurança aí por trás, enquanto que esse modelo tem que estar mais barato pelo risco que você está correndo. Essa é a minha grande opinião. É um modelo muito bonito, bem interessante, mas que precisaria estar um pouquinho mais barato. Então ali perto dos R$1.200 você já começa a ver ele mais interessante. E o resumo é o seguinte, tá? Entre os dois smartphones da linha 13, a verdade é que quem evoluiu e ficou mais competitivo no mercado é a versão 5G, que tá mais equilibrada e capaz, tá um celular bem legal. Infelizmente, importar esses modelos tá mais complicado por causa do remessa conforme, e no mercado cinza o mais comum é encontrar a versão 4G, que a gente não acha tão interessante assim. Aliás, ela deu problema pra jogar, sabe? Eu acho que não é um celular que
tá muito legal esse ano. Então, se possível, coloque R$150 a mais para pegar a versão 5G, tá? Que tá muito interessante, tá rodando todos os aplicativos tranquilamente. Ou, se você gosta da linha Redmi Note, tá? Volta para os modelos do ano passado e pega, por exemplo, um modelo da linha Pro, um Redmi Note 12 Pro, por exemplo, que pode ser muito mais interessante. E com isso eu deixo a minha opinião, queria saber agora de vocês, o que vocês acharam desses smartphones? Estão de olho em um próximo celular Xiaomi? Deixa aqui embaixo, não esquece do like e claro de se inscrever para receber ainda mais vídeos como esse. Então é isso, meus amigos, e até mais!